Mas é que o K2 tinha sugerido aqui colocar o cardeal Caetano, né? Cardeal Caetano, nascido Tomás de Viu. Tomás de Viu, que é um Jacobo, né, da cidade de Gaeta. Então o Caetano vem dessa cidade que ele nasceu, né? Um cara, ninguém tá lembrando por nome aí, né? Feito cardeal Caetano, porque ele confrontou ninguém mais, ninguém menos que Martinho Lutero. Caetano. Nosso amigo Martinho, né? A gente falando de alemão aqui no começo. Eu né? lembro do K2, acho, comentar dele, mas não Então, associei. Foi um cara, assim, muito simples, era um bom aluno na adolescência e tudo. Com 16 anos, entrou para a Ordem dos Dominicanos e aí começou a estudar ali, né? Nápoles, Bolonha, Pádua, e sempre sendo um bom estudante, elogiado ali por professores e colegas. Como estava em um caminho mais religioso, foi ordenado sacerdote com 23 anos, né? Então, muito jovem ainda, já foi ordenado. E acontece como ele era muito inteligente. Foi ordenado padre, ainda mais no período ali de Idade Média, né? 1500. Então, ele acabou participando de processos de excomunhão da época, né? Porque ele conseguia debater com os hereges, né? Então, surgiu uma ideia nova, como ele era um catedrático, inteligente, tudo, ele conseguia debater com algumas pessoas, né? Até que lá em 1511, mais ou menos, ali quando teve o concílio de Pisa, até um pouquinho antes, ele participou do processo de investigação e de excomunhão do herege Girolamo Savonarola. O K2 já citou ele aqui no podcast, não sei se o Max tá lembrado aí. Que era justamente para defender a autoridade do Papa. Então, como a gente está falando ali do período de Lutero, né, é a separação da igreja, né, a santidade da igreja, né. O luteranismo não negou a divindade de Cristo, nem a existência de Deus, mas negou a divindade da igreja. Então, nessa época, estava meio embaixo a questão da obediência ao Papa, né. Então, ele participou desse processo de excomunhão, participou do concílio de Pisa, participou do concílio de Latrão, e ajudou a modificar várias diretrizes da igreja. Inclusive, a questão ali a infalibilidade papal não foi um dogma proclamado nesses tempos, foi mais recente, eu não lembro se 1870, mas é um dogma mais recente, século XIX, por ali. Mas ele ajudou a desenvolver esse caminho, né? E como era um cara muito inteligente, ele, participando aí desses concílios e das excomunhões, o Papa Leão X o tornou cardeal em 1517. Que 1517 foi o ano que surgiu as 93 teses do nosso amigo Martinho, né? Aí. Martinho, não o da Vila, o Lutero. Então, o Lutero escreveu as 93 teses, começou tudo, e aí o Papa chegou no cardeal Caetano e falou, chega aqui, você que manja mais dos Paranauê, é um cara assim, né, inteligente e tal, vai lá conversar com o tal do Lutero. E ele foi conversar com o Lutero, né, e era pra ser um encontro pacífico. Então, assim, vou chegar lá, vou te corrigir e tal, mas de repente, ideia vai, ideia vem. O Caetano começou a dar umas cacetadas verbais lá no Lutero, o negócio não ficou muito bom, acabou que foi cada um para um lado, Lutero excomungado, o resto é história, né? Então, assim... Foi ele que excomungar. Então, ele que ajudou, ele que participou do processo de comunhão. Ele tentou, né? Então, ele... Trazer Lutero tentou corrigir razão. Lutero de todas as formas. Então, debateu com o cara, por isso que foi ele, porque ele tinha argumentos para poder convencer e mostrar a Lutero que o que ele dizia... Corrupção na igreja, tal, negócio de simonia e tudo. Poderia acontecer? Poderia, mas nada que afetasse a infalibilidade papal, como continua sendo até hoje. Né? Então, pode ser que acontece? Pode ser que sim. Tá certo? Não tá certo. Mas isso afeta a fé? Não afeta a fé. Aí, quando é pra igreja fazer jus à sua história, né? Seu passado, em vez de botar o cara na fogueira, não botou, né? Talvez não teria crescido tanto a igreja protestante. Se ele tivesse, brincadeiras à parte, né? conseguido aí, né? Talvez. Não, e é bacana a gente ver a influência dele, que ele participou do processo de excomunhão lá em 1517 do Lutero, já tinha participado do Savonarola. Em 1522, ele participou do conclave, porque ele era cardeal, né, que elegeu ali Adriano VI. E em 1530, ele ainda aconselhou e influenciou Clemente VII a recusar o pedido de divórcio de Henrique VIII. Nossa, então, assim, todas as crises da Idade Média, o cara participou falando, tipo, surgiu luteranismo, anglicanismo, tudo ele falou, tá errado, excomunhão, tal, herege, né? Todos o cara participou, mas não é um cara que Olha aí a importância né? de uma história dessa pra um cara, né, intelectual, né, um católico, um cardeal aí de excelente fé e inteligência moral e filosófica, vamos dizer assim, né? Teológica. O cara não é santo.
Assim, tu não precisa ser declarado santo para ser um santo. Um cara desse com certeza está no céu. Com certeza é Sem um sombra de santo, dúvidas, né? O bem que ele fez pra igreja. Exatamente. Com Mas certeza. é bom até as pessoas entenderem. Talvez a gente podia ter feito a introdução, mas acho que a gente já falou disso várias e várias vezes aqui, né? No Santa Carona também. Nos vídeos do Santa Carona. Que é tudo um, né? É que só porque você não é um santo declarado não quer dizer que você está no céu, né? É sempre importante dizer, o cara lá não está no céu, ele não é santo Caetano. Não, mas ele com certeza está no céu. A história que ele trouxe, né? Então... Não, e é bom a gente refletir também o seguinte, né? A gente pega o exemplo, né? Pô, um cara que da envergadura de um cardeal Caetano foi todo mundo ficando surpreso aqui, né? Sim. Eu também, quando eu tava lendo, também fiquei surpreso, porque eu não conhecia a história dele, né? Então, assim, a gente vai vendo tanto que o cara é inteligente, um bom padre que, tipo assim, não tinha erros, e pela confiança que os papas tinham nele, não era só pela doutrina. Aliás, não era só pela teoria, é porque ele era um cara ortodoxo, sabia explanar, ele né? sabia as coisas, ele sabia ensinar e ele sabia ser obediente. Então ele sabia que se alguma coisa estava errada, ele corrigia. Se alguma coisa estava certa e ele não entendesse, ele se esforçava por entender também. Mas ele sempre foi ortodoxo e obediente ao Papa, né?